Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal e neste vídeo eu farei aqui uma revisão rápida para vocês, né? Falarei dos principais assuntos de história para a prova da Unesp, para a primeira fase da Unesp 2021, que acontecerá entre os dias 30 e 31 de janeiro, nesse próximo fim de semana. Então, o objetivo desse vídeo, gente, sem enrolar, né, indo direto ao ponto, é justamente dar um panorama, dar um norte para quem quer fazer uma revisão rápida para essa prova. Afinal, a prova está chegando, agora é o momento de dar aquela revisão, né, dar aquela revisada. E eu vou destacar aqui para vocês os assuntos mais importantes que geralmente são cobrados na parte de história. Tá? Uma observação que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: nos últimos 2 anos, a prova da Unesp ela trouxe algumas características novas, então eu foquei principalmente nesses últimos 2 anos, peguei também algumas, dei uma olhada também em algumas provas passadas, umas 4, 5 provas atrás, mas foquei principalmente nas duas últimas, por quê? Porque as últimas provas da Unesp, elas têm mostrado uma característica mais diferente. Ela tem mudado em relação ao formato de algumas questões, principalmente tem adotado questões muito interdisciplinares, tá? Então eu vou focar principalmente nas últimas 2 edições da prova da Unesp. Então a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: a prova da Unesp ela costuma cobrar aí em média 10 questões de história. Vamos lembrar que são 30 questões de ciências humanas, tá? E dentro das ciências humanas, geralmente 10 questões são de história. Mas, como eu disse para vocês aqui, muitas questões da parte de história são interdisciplinares. Principalmente, a Unesp gosta muito de fazer questões de história da arte, né? Misturando história com arte, história com geografia, história com literatura. E a gente pode esperar essa mesma característica na Unesp 2021. Então, aqui já vai uma dica de ouro para vocês. A Unesp adora questão interdisciplinar. Pensem e estudem muito bem questões envolvendo biologia e história, principalmente porque nós estamos vivendo uma pandemia. Eu vou falar aqui rapidinho, já vou falar de alguns temas para vocês, eu volto nessa questão das pandemias, mas já fiquem espertos com questões desse tipo. Por exemplo, misturando o conhecimento biológico da doença, de um vírus, de uma bactéria, com algum contexto de alguma doença, de alguma pandemia, como, por exemplo, a revolta da vacina, ou a peste bubônica lá na Europa, né, no finalzinho da Idade Média, ou a gripe espanhola. Então, é um pedido muito forte para esse ano. Eu vou colocar aqui para vocês o material que eu montei, um material curto, né, e rápido, para falar um pouquinho, então, dessa prova da Unesp, o que, que nós podemos esperar, o que, que tem caído nos últimos anos e o que, que nós podemos esperar para essa prova da Unesp, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, então. Gente, como se fala em relação a temas, eu separei aqui das últimas 4, 5 provas da Unesp, eu separei os temas que mais caíram, tá? Em História Geral, em História do Brasil. Aí você pode se perguntar, mas o que cai mais, História Geral ou História do Brasil? Olha, nos últimos 2 anos caiu mais História Geral do que História do Brasil. Porém, assim, numa porcentagem baixa, tá? Então podemos afirmar que é praticamente meio a meio. Nos últimos anos tem caído tipo assim, 6 questões de história geral, 4 de história do Brasil, tem caído um pouquinho mais de história geral, mas nós podemos falar que fica ali meio a meio, tá? Em relação à história geral, sempre tem uma questão de antiguidade. Aliás, nas últimas 2 edições da Unesp, a primeira questão de história foi sobre Grécia Antiga. Então fiquem atentos, gente. Com Grécia Antiga, o vestibular da Unesp adora cobrar Grécia Antiga. Ah, mas o que de Grécia Antiga? Principalmente política. Então você tem lá a democracia em Atenas, a participação política, a vida do cidadão na polis grega, né? Como que era a vida ali, principalmente em Atenas. Atenas acaba sendo foco porque ali você tinha a democracia. A luta pelos direitos políticos dentro da cidade de Atenas, e também, às vezes, eles cobram sobre a cultura, sobre a mitologia grega, né? Como é que funcionava, essa explicação mitológica antes da explicação, né? Antes de surgir é,
a ciência, a filosofia, a história, as explicações se davam através do mito. Então fiquem espertos com esse tipo de questão. Sempre também tem uma questão sobre feudalismo, tá? Então, sobre feudalismo, fiquem atentos aí a relações de suzerania e vassalagem, as obrigações do servo, o papel da mulher na sociedade feudal, isso tem sido cobrado, inclusive caiu ano passado, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. E em relação à expansão marítima, que eu destaquei para vocês, cai muito sobre o primeiro. Aí mistura história do Brasil, né? Com história geral. Cai muito sobre a navegação portuguesa, o contato dos portugueses com os indígenas. Sempre tem um texto ali de algum, ou de algum viajante, ou um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha falando sobre os indígenas, sobre a terra encontrada, ou uma questão envolvendo a América Espanhola, a chegada dos espanhóis ali. E o contato com os povos pré-colombianos. Então, esse choque de culturas entre a Europa e os nativos da América, esse é um tema bastante cobrado também pela Unesp e vale a pena ficar esperto. Agora, como a Unesp é uma prova social e uma prova muito política, se cai bastante política da Grécia Antiga, também cai muita política no contexto do Iluminismo, no contexto da Revolução Francesa. Então, filósofos como Locke, Rousseau, textos desses filósofos são sempre colocados na prova, assim como na Grécia Antiga cai bastante texto do Platão, do Aristóteles, tá? Aqui cai muito texto dos contratualistas, dos iluministas. Então, ano passado, por exemplo, você tinha uma questão lá que falava do liberalismo, era um trecho do Adam Smith. Tá? Então, esse tipo de questão, fiquem muito atentos. O Rousseau, né, eles gostam muito dos contratualistas. Locke, Hobbes, Rousseau, fiquem espertos com isso. A própria revolução, as revoluções burguesas, na verdade, são assuntos muito cobrados e caem toda a prova do Enem. Do Enem, olha, falando do Enem, né? Caem toda a prova da Unesp. Revolução Industrial, suas consequências, Revolução Francesa, suas consequências, as etapas da Revolução Francesa, o lema da Revolução Francesa, o que pregava, a ideia de participação política, tá? A ideia de igualdade perante a lei, é um assunto muito forte. O imperialismo tem caído bastante na prova da Unesp, imperialismo do século XIX, o darwinismo social, né? Toda aquela política de dominação que as nações europeias capitalistas naquele contexto do final do século XIX, início do século XX, toda aquela política de dominação na África, a partilha da África ali na Conferência de Berlim em 1885 tem caído bastante, bastante mesmo. Tá? No século XX, com certeza, o nazifascismo, as guerras mundiais e a Guerra Fria são temas que costumam aparecer. Não apareceram ano passado, mas costumam aparecer. Então, por não terem aparecido ano passado, vale a pena ficar esperto. Ainda mais no contexto que esses termos fascismo, nazismo estão muito aí em discussão, né? E a prova da Unesp é uma prova sempre muito atual, vale a pena focar nesse assunto também. E um assunto que apareceu nos últimos anos também, nas últimas provas, foi a descolonização afroasiática, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O pan-africanismo, a atuação ali de líderes como Mahatma Gandhi, né? Você tem ali na luta da independência da Índia, o próprio Nelson Mandela no apartheid lá na África do Sul, ainda mais com essa questão racial muito forte para esse ano. A luta pelos direitos civis lá do. Eu não coloquei aqui, mas eu coloquei depois mais para frente, sobre a luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, com Martin Luther King, né? Enfim, vale bastante a pena focar nesses assuntos que eu acabei de destacar para vocês. E em relação à história do Brasil, o assunto que mais cai é Brasil colônia. Ah, mas o que de Brasil colônia, né? O ciclo do açúcar, o primeiro contato entre portugueses e os nativos, a escravidão, gente, é um tema muito forte, com certeza será cobrado. Estudem tudo que vocês puderem sobre escravidão. Tá um tema muito forte, inclusive não só no Brasil colônia, mas a escravidão ela é muito cobrada também dentro do Segundo Reinado, que é o segundo tema de história do Brasil que mais cai. Então você tem ali o processo de abolição da escravidão durante o século XIX, com as várias leis, os debates, e também, né, a resistência africana sendo sempre muito forte. Os africanos resistiam de diversas maneiras à escravidão, através de fugas, formação de quilombos, através da capoeira, da sua arte, né? Enfim,
Eram várias as formas de resistência, então fiquem atentos a isso. Quando cai segundo reinado, geralmente ou cai sobre o processo de abolição ou cai sobre o ciclo do café, que começa a se desenvolver principalmente aqui em São Paulo, né, no oeste paulista, de meados do século XIX para frente, de 1850 para frente, tá? Um assunto que não apareceu nos últimos anos, mas que costumava cair bastante, era a República Oligárquica, a República do Café com Leite. Como não caiu nos últimos 2 anos, fiquem atentos. Era Vargas também, não caiu nos últimos 2 anos, então também vale a pena, né, ficar atento, principalmente ali na ditadura do Estado Novo. Agora, um assunto que tem aparecido é o período democrático, ali entre 1946 e 64. E geralmente, quando cai esse período, cai o governo JK, geralmente cobrando plano de metas. Ano passado caiu sobre a construção de Brasília, tá? Ditadura militar não apareceu nos últimos 2 anos também, e eu acho que vai aparecer esse ano. Então, eu não coloquei aqui, mas fiquem atentos em relação à ditadura militar. Aqui nesse próximo slide, eu elenquei alguns temas muito relevantes para vocês estudarem para esse ano. Tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei escravidão tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, estudem a escravidão africana, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, não preciso nem falar o porquê, né? Ainda mais com os movimentos antirracistas. E vale muito a pena vocês estudarem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a atuação da Rosa Parks se negando a ceder seu lugar no transporte público para um homem branco, né? Porque tinha a lei que separava brancos e negros lá, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos da América, né? Então, e ela se negou a ceder um lugar que por lei seria para um branco, né? Dando início à luta pelos direitos civis. O Martin Luther King, sua atuação, né? No seu famoso discurso I Have a Dream. O Malcolm X, sua atuação também como líder ali islâmico, e negro, né, na sua atuação também na luta pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos, os Panteras Negras, tá? Então fiquem atentos, estudem bastante isso, porque isso realmente um tema muito forte para esse ano. Em relação ao Brasil, estudem bastante, porque a prova da Unesp é uma prova sempre muito atual, sobre a construção da imagem dos bandeirantes paulistas. Porque nós vimos que ao longo desse ano, com os movimentos antirracistas, várias estátuas foram derrubadas. Estátuas de pessoas ligadas à escravidão, de pessoas consideradas racistas, né? De líderes imperialistas. E aqui no Brasil se cogitou muito a ideia de derrubar as estátuas de Tiradentes, as estátuas dos bandeirantes que ficam principalmente na cidade de São Paulo, né? Você tem lá a estátua do Borba Gato, você tem lá o monumento às bandeiras do Brecheret, lá no Ibirapuera, e muitos estavam falando em tirar essas estátuas desses locais porque eles são enaltecidos como heróis. E os bandeirantes tiveram uma atuação muito forte de ajuda na escravidão, né? Capturavam indígenas e vendiam como escravos, capturavam negros que haviam fugido, né? E levavam de volta para os senhores, tá? Então, essa construção do bandeirante como herói, né, no início do século passado, que os paulistas para criar uma identidade e destacar São Paulo na história nacional, se colocou como descendente dos bandeirantes, né? Os bandeirantes foram os desbravadores do Brasil, desbravaram as matas, adentraram os sertões, né? E os paulistas são descendentes dos bandeirantes, que foram heróis. Então, estudem bastante essa construção do mito dos bandeirantes. E, claro, não poderia faltar as pandemias na história, com destaque para duas: a peste negra, né, a peste bubônica ali, que atingiu a Europa fortemente, principalmente no século XIV, mas depois também no século XVII, tá? E a gripe espanhola, que teve uma atuação muito forte ali durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 19, que inclusive não era espanhola, né? Não tinha origem na Espanha. Acredita-se que ela tenha origem nos Estados Unidos, mas como a Espanha era um país ali da Europa que não participava da Primeira Guerra Mundial, então não tinha censura na imprensa, então a Espanha era o único país que divulgava a notícia da doença, tá? Que era uma variante da gripe influenza, né? E então ficou conhecido como gripe espanhola, tá? Então fiquem atentos a esses temas. E também eu poderia colocar aqui a revolta da vacina em relação ao Brasil.
a vacinação contra a varíola, tá? Então, questões misturando biologia, história, com revolta da vacina, com peste bubônica, com gripe espanhola, é muito cara de Unesp. Aqui eu destaquei para vocês terem uma ideia do que caiu nos últimos 2 anos em história. Então, olha lá, na Unesp 2019, o que caiu? Uma questão de Grécia Antiga, sobre a política na Grécia Antiga, uma questão sobre as mulheres na Idade Média, uma sobre os povos pré-colombianos, maias, incas, astecas, uma sobre o Brasil colônia, uma sobre a Revolução Francesa, uma sobre o liberalismo, era um texto do Adam Smith, um sobre o ciclo do café em São Paulo, outra sobre o imperialismo do século XIX e outra sobre o modernismo. E na última Unesp, né, Unesp 2020, o que caiu? Mais uma questão de Grécia Antiga, outra sobre Idade Média, né, falando sobre arquitetura gótica, uma sobre Renascimento, sobre Leonardo da Vinci, uma sobre expansão marítima, outra sobre escravidão, outra sobre o Congresso de Viena, ali no pós-período napoleônico, outra sobre Revolução Mexicana e uma sobre o governo JK. Tá? Então eu quis aqui dar um panorama geral para vocês e dar um norte para quem quer fazer aquela revisão para a prova da Unesp 2021. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostaram, deixa o like aqui que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Um forte abraço e até a próxima.